E o deputado Alexandre Ramagem reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal de manter parcialmente o processo contra ele por envolvimento na suposta tentativa de golpe. A determinação do Supremo ocorre mesmo depois de a Câmara aprovar na última quarta-feira a sustação da ação penal. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pelo prosseguimento do processo penal contra o deputado por crimes anteriores à diplomação. A decisão mantém a investigação sobre supostos delitos cometidos antes de Ramagem assumir o mandato, uma vez que a imunidade parlamentar o protege apenas de crimes posteriores à posse. Ramagem criticou a decisão do Supremo. A Câmara aprovou o relatório de resolução para a sustação da ação, com expressivos 315 votos dos parlamentares, dos representantes do povo, quantidade de votos acima do necessário para fazer até uma emenda à Constituição. E o que o STF fez? Demonstrou completa desconsideração com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. De início, nem colocou o tema para análise no pleno do STF. Jogou de novo para a turma, com menos da metade dos ministros. Mesmo se tratando de uma questão, agora, de competência e prerrogativa de um outro poder da República. Além disso, atuou em ambiente virtual, começando numa sexta-feira, de forma célere, sucinta, a fim de não atender à vontade constitucional da Câmara dos Deputados. Piotr, o deputado Alexandre Ramagem publicou esse vídeo na sua rede social. Só para a gente lembrar, então, os ministros da primeira turma, em plenário virtual, decidiram pela manutenção do deputado como réu por 3 crimes. A organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. E aí os 2 crimes, então, que serão suspensos até o fim do mandato, que vão analisar em relação ao deputado Ramagem, são deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Houve, então, esse fatiamento em relação aos crimes que estão sendo imputados ao deputado Alexandre Ramagem. Me permita só, os 3 que ele ainda responde são golpe de Estado, é isso? Isso. Organização criminosa armada e abolição do Estado Democrático de Direito. Tá, mas a abolição violenta do Estado Democrático de Direito aconteceu que dia? Em tese, no dia 8. Então, como é que você vai abolir alguma coisa se aquela coisa ainda não aconteceu? O dado, você dizer que o ato preparatório, agora na visão de alguns juristas, é sim um crime, então seria o ato preparatório do golpe. Mas a abolição em si só acontece no dia em que você pratica a abolição. Pratica o ato. E esse ato, segundo a tese, só aconteceu no dia 8, naquele tumulto que houve em Brasília, com depredação. Esse é o ponto. E organização criminosa armada, quais são as armas apreendidas? E também, essa organização só atuou neste dia que ela estava com armas, então é só no dia 8. Então já tem 2 crimes que não deveriam estar imputados. Estou aplicando só semântica, tá? Veja só, veja como que o direito do Supremo Tribunal Federal chegou a ponto em que você consegue simplesmente desdizer um entendimento dos ministros com pura aplicação de semântica e tempo verbal, né? Põe na alocação do tempo, fala isso aqui não faz sentido. Mas vamos lá. Ainda assim, tem um entendimento de parte dos juristas, depois dessa nova onda do Supremo, de que ato preparatório seria crime. Até outro dia não era, agora virou. Tudo bem. Essas inovações do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos a esse ponto. De novo, plenário virtual numa turma. Já está errado por aí. Nós estamos falando de um golpe de Estado, não é? Isso tem que ser julgado pelos 11 ministros. E segue. Vou para a questão política, porque do ponto de vista jurídico não tem muito mais o que fazer. O Supremo decidiu que ele vai entender desse jeito. Aliás, vamos só lembrar, fazer aqui uma volta no tempo rápida. O presidente da turma, que é o ministro Zanin, o ex-advogado do Lula, mandou avisar o Congresso qual seria o entendimento dele, a Câmara especificamente, qual seria o entendimento da turma, ou seja, ele antecipou um voto. Mais que isso, antecipou um entendimento. Então, quer dizer, ele pré-julgou sem antes a decisão da Câmara, que depois veio de forma avassaladora,
com mais de 320 votos, se não me engano, 320 ou 315 votos. Para você ter uma ideia, é número muito superior, que é de 308, para você aprovar a reforma constitucional, que é a maior maioria necessária na Câmara. É muito superior a isso, 315 para 308, estamos falando de 7 votos a mais do que o mínimo para uma reforma constitucional. E não é disso que estava se tratando. Maioria simples aqui resolveria. Mas vamos lá. A Câmara ou responde do ponto de vista político, dizendo ao Supremo, então vamos pautar uma série de coisas que precisam ser pautadas para colocar o Supremo apenas no lugar que a Constituição reserva, ou senão vai ser atropelada. Daí, para que Câmara? Porque custa caro. 513 eles estão querendo aumentar o número de deputados. E mais o Senado, 81 senadores, que não vai aumentar porque não dá para aumentar. Então seria 4 senadores por estado. O que nos Estados Unidos, se não me engano, são 2 apenas. Aqui são 3. Imagina só, olha o tamanho do Brasil, como o Brasil é rico, né? Ou como essa gente acha que nós somos ricos e, portanto, vão gastar nosso dinheiro. Não faz nenhum sentido. O Congresso tem que dar resposta política. O Supremo age como um ente político, então ele afronta, ele ameaça, ele pune, então você vai lá e faz do mesmo jeito. Porque a discussão jurídica, ou eu tenho uma parte dos juristas completamente enveredada para alegrar o Supremo e agradar o Supremo, porque devem ter outros interesses, porque de direito eles não estão falando, ou tem uma parte que pode sim, interpreta o texto constitucional, mas que o Supremo vai dar de ombros, porque o Supremo hoje manda no Brasil e segura a mão do governo Lula para continuar existindo, porque em outros tempos o Lula já estaria sofrendo um processo de impeachment, como outros 2 presidentes já sofreram e caíram do poder.